A mordomia do corpo, capítulo 4. 1 Coríntios 6, do 19 ao 20 diz: Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço, agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Anteriormente, falei da responsabilidade que temos de cuidar do corpo e da saúde. Agora, ampliarei um pouco mais esse conceito e o farei sobre outra perspectiva, com base em outro princípio bíblico, a boa mordomia. Uma das principais razões pela quais devemos cuidar do corpo é porque ele não é nosso, mas pertence ao Senhor, como destacado no versículo acima. O apóstolo deixa claro em duas frases distintas o fato de que somos propriedade de Deus. Primeiramente, ele afirma que não nos pertencemos, pois declara que fomos comprados, que é a razão de não sermos de nós mesmos. E por que Deus se tornou proprietário? Porque ele nos comprou. Sim, o texto bíblico declara exatamente isso, porque vocês foram comprados. A palavra de Deus diz que Jesus, com sua morte, nos comprou para Deus. E cantava um cântico novo dizendo: digno és de pegar o livre, de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse 5, do 9 ao 10. Isso é redenção. Para muitos cristãos, a palavra redenção não significa nada mais do que salvação ou perdão dos pecados, mas seu significado vai muito além disso. Redenção significa resgate ou remissão, retrata a ação de readquirir uma propriedade perdida. Entendendo a redenção. Quando a Bíblia afirma que nós temos a redenção pelo sangue de Jesus, está fazendo uma aplicação espiritual de uma lei natural, pois a lei mosaica não era apenas a escritura sagrada do povo hebreu, mas era também a constituição, o código civil daquele povo. O livro de Ruth, por exemplo, nos mostra Boaz como um redentor, um resgatador das propriedades de Noemi, o que incluía a responsabilidade de casar-se com Ruth. Nessa ocasião, ela estava readquirindo uma posse perdida de alguém com parentesco e teve de fazê-lo seguindo todos os princípios da lei. A premissa bíblica era clara desde a antiga aliança. Toda dívida precisa ser paga. Se uma pessoa não tivesse recurso para honrar seus compromissos, deveria dar seus bens em pagamento. E se esses também não fossem suficientes, ela deveria dar suas terras. E se isso ainda não bastasse para a quitação de sua dívida, o próprio indivíduo e às vezes até a própria família deveria ser entregue como pagamento, o que faria dele um escravo. Em 2 Reis 4, lemos que uma viúva teria seus filhos levados como escravos caso ela não pagasse sua dívida. Nessa trágica condição, só havia duas formas de a pessoa sair da escravidão: ou alguém teria de pagar sua dívida, um redentor, ou ela teria de esperar nessa ocasião até que o ano do jubileu chegasse, o que ocorreria a cada 50 anos. A exceção a esse prazo se dava somente quando o escravo também fosse um hebreu. Então, serviria por 6 anos e sétimo sairia livre. Veja o que a lei de Moisés disse a respeito em Levítico 25. Se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte de suas propriedades, então virá o seu resgatador. Seu parente resgatará o que o seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier e tornar-se próspero e achar o bastante com que a remir, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu, e assim poderá voltar à sua propriedade. Mas se as suas posses não lhe permitirem reavê-la, então a propriedade que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá do poder destes e aquele poderá voltar para a sua propriedade. Nesse texto, que trata somente da perda da terra e não da escravidão, vemos que havia 3 formas de alguém recuperar as posses. 1, a redenção, o pagamento feito por um parente. 2, o perdão da sua dívida, proclamado no ano do jubileu. E 3, a sua
própria possibilidade de pagar a dívida caso viesse a prosperar, o que não ocorria no caso dos escravos. Para o escravo, porém, só havia duas formas de ser livre: no ano do jubileu ou pela redenção. A redenção era o pagamento da dívida feito por um parente próximo. Por meio da quitação da dívida, comprovava-se de volta tudo aquilo que se havia perdido. Assim, a pessoa que for escravizada não mais pertenceria a quem antes ela devia, embora passasse a pertencer até o próximo jubileu, aquele que quitou a sua dívida. Por exemplo, se eu me endividasse a ponto de perder todas as minhas posses e fosse transformada em escravo e o meu irmão me resgatasse, eu não deixaria de ser escravo, eu somente mudaria de dono, passaria a ser escravo do meu irmão porque ele teria me comprado. E qual seria o proveito disso? De que adiantaria ficar livre de um para se tornar escravo de outro? A diferença era que o novo dono era um parente e só havia pago aquela dívida por amor, uma vez que, dependendo do valor da dívida, podia-se comprar um escravo por bem menos, e justamente por causa do seu amor, ele traria o escravo com brandura e misericórdia. Foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Ele nos comprou para Deus através da sua morte na cruz. Represento aqui o registro de João em Apocalipse. Com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Nossa redenção pode ser vista no reino espiritual, como o paralelo de uma transação comercial semelhante a que constatamos na lei de Moisés. Vejamos agora um breve panorama da condição humana e do que Cristo fez por nós. O homem transformou-se em escravo de Satanás ao render-se ao pecado no jardim do Éden. A Bíblia declara que aquele que é vencido fica escravo do vencedor. E foi o que ocorreu no primeiro casal. Eles foram separados da glória de Deus e perderam sua filiação divina. A condição de pecado e morte espiritual passou a todos os homens e não havia como a humanidade resolver por conta própria seus problemas, pois a dívida do pecado era impagável. Leiamos Salmos 49, do 7 ao 9. Ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não venha morrer. Mas Jesus veio pagar a dívida do nosso pecado e, ao fazê-lo, garantiu nossa libertação das mãos de Satanás. Colossenses 1:13-14 diz: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e remissão dos pecados. Essa redenção foi um ato de compra efetuado pelo pagamento da dívida do pecado. Vamos continuar aqui Colossenses 2, do 14 ao 15 agora. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-os inteiramente, cravando-os na cruz e despojando os participantes e os principados e as potestades. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Glória a Deus! A Bíblia Sagrada revela que Jesus despojou, isso é, privou de posse, desapossou os príncipes malignos. Isso nos faz questionar o que exatamente Jesus tomou desses principados malignos. O que eles possuíam que pudesse interessá-lo? Nada, a não ser nossa vida. Portanto, o despojo somos nós, que fomos comprados por ele para seu Pai, e a partir de então passamos a ser propriedade de Deus. Repetidas vezes encontramos a ênfase de que o Senhor Jesus Cristo nos comprou para si, e o preço não foi pago com moeda terrena, e sim com seu próprio sangue. 1 Pedro 1:18-19 diz: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. É justamente aqui que entendemos a necessidade de Deus na pessoa de Jesus, encarnar e tornar-se um de nós, pois somente um semelhante, alguém com consanguinidade, poderia levantar-se como redentor de outro ser humano. Entendendo a consequência da redenção.
Portanto, quando Jesus nos comprou, ele nos libertou e nos livrou da escravidão do diabo, mas nos fez escravos de Deus. E como um ato de compra, a redenção fez de Deus nosso Senhor e amo. Consequentemente, fez de nós sua propriedade. Agora, tudo o que somos e temos pertence a Deus. Coisa alguma do que possuímos é de fato propriedade exclusiva nossa. Nem a nossa própria vida pertence a nós mesmos. Somos propriedade de Deus, Ele é o nosso dono. Portanto, tudo aquilo que nos pertence é dele também. Referindo-se ao Espírito Santo em nós, Paulo chamou de o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus. Observe que o termo herança aparece associado à redenção e possessão, pois é disso que o princípio da redenção sempre trata, o resgate da propriedade. É exatamente assim que as Escrituras se referem a nós. Somos agora chamados de propriedade de Deus. Olha o que diz 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando Paulo, naquele navio que acabou naufragando na ilha de Malta, relata que um anjo lhe aparecera, ele declara: porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo, e as palavras de quem sou, a quem pertenço, e a quem sirvo, de quem sou escravo, mostram o entendimento do apóstolo sobre a redenção e suas consequências. Somos de Deus, servimos a Deus. Essa compreensão nos remete, finalmente, a outro importante princípio bíblico, a mordomia cristã. A questão da mordomia. O mordomo, a quem hoje chamaríamos de gerente ou administrador, tinha basicamente duas funções. Em primeiro lugar, era o encarregado de cuidar das coisas do seu senhor, como José no Egito, diante de Potifar. E a segunda função era de prestar contas de sua administração no trabalho realizado, princípio que pode ser constatado no ensino de Jesus. Portanto, administrar e prestar contas da administração era o que se esperava de um mordomo. E podemos afirmar que, em nosso caso, como mordomos de Deus, ainda é exatamente o que segue sendo esperado. A boa mordomia envolve cuidar de tudo que nos diz respeito, desde nossa família até nossos bens. Quando Paulo trata do assunto de sermos comprados, enfatiza especialmente o cuidado do corpo. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos porque vocês foram comprados por preço? Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. 1 Coríntios 6, do 18 ao 20. Paulo está dizendo que não temos o direito de entregar o corpo à imoralidade, porque o corpo não é mais nosso, mas de Deus que o comprou. E que, como bons mordomos que têm a responsabilidade de cuidar do corpo que nos foi confiado e posteriormente prestar conta disso, devemos mantê-lo longe da imoralidade. Quando assim agimos, estamos honrando e glorificando a Deus, que é o dono do corpo. Portanto, separar-se do pecado e santificar-se para Deus é glorificá-lo por meio do corpo. Não é um culto de palavras, mas não deixa de ser uma exaltação ao Redentor. É um culto de santidade e boa mordomia. Celebramos a redenção divina não somente por meio de cânticos e danças, mas também por meio de atitudes. Quando reconhecemos que Deus comprou nosso corpo e cuidamos dele com a consciência de que ele é de Deus, estamos cultuando ao Senhor. Mas o conceito de glorificar ao Senhor em nosso corpo não se limita apenas a mantê-lo longe da imoralidade, também se estende ao cuidado da saúde. O cuidado do corpo. As Sagradas Escrituras nos apresentam um conceito muito específico quanto ao cuidado do corpo. Escrevendo aos Éfesos, Paulo abordou o conceito de amor e cuidado para com o corpo. Leamos Efésios 5:28. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo. Obviamente, ele não se referiria ao
conceito grego antigo do culto do corpo, até porque a palavra traduzida por amor é agapau, que indica um amor terno, elevado. E depois de falar de amar o próprio corpo, ele também fala de alimentar esse corpo e cuidar dele. Vamos ler Efésios 5, do 29 ao 30. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo fez com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Creio que devemos guardar em mente a seriedade com que o próprio Deus trata a questão do cuidado do corpo. O texto diz que ninguém jamais odiou a própria carne. Portanto, o oposto de amar e cuidar é odiar. Quem cuida do corpo expressa amor por ele, mas quem negligencia o cuidado do templo do Espírito odeia e o sabota. O exemplo dado é o da ação de Cristo com a igreja. Ele alimenta e cuida do seu corpo, que é a igreja, e esse deveria ser nosso modelo de cuidado a ser exercido com o nosso próprio corpo. A advertência bíblica acerca do julgamento de quem opta pela atitude oposta me parece muito evidente. Vamos ler 1 Coríntios 3, do 16 ao 17. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que são vocês é sagrado. A declaração feita a quem destrói seu corpo, o santuário do Espírito, é cristalina. Deus o destruirá. Muitos acreditam que o termo destruir o corpo se limita ao suicídio, a quem tira a própria vida pela destruição do corpo, mas não há nada nessa afirmação que exclua uma destruição gradual, não instantânea. Aqui, obviamente, refiro-me ao descuido da saúde e não ao envelhecimento, que é um processo natural. Sobre a questão do envelhecimento, Paulo declarou em 2 Coríntios 4,16: por isso não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Costumo brincar que o envelhecimento é uma morte à prestação. Pagamos um gigantesco carnê com prestações diárias. Talvez a nova geração, precise pesquisar para descobrir o que era esse carnê. O apóstolo diz que o homem exterior, o corpo, ou seja, a nossa casca, se desgasta. A palavra usada no original grego e traduzida por desgaste é diafério, que significa corromper, destruir, arruinar e consumir, ou seja, uma mudança para pior. O corpo já vive um processo natural de deterioração por meio do envelhecimento, mas ninguém precisa acelerar o processo antecipando seus anos de vida por mera negligência quanto ao cuidado do corpo. Creio que vale acrescentar aqui uma percepção importante sobre como envelhecemos. O Dr. Aldrin Marshall, em seu livro Rumo aos 120, Como Desfrutar da Realidade Bíblica e Científica de uma Vida Plena, ele comenta assim: para falarmos sobre envelhecimento, precisamos compreender os processos e escolhas que fazemos em nosso estilo de vida, que podem levar-nos a um envelhecimento saudável ou não saudável. A senescência abrange todas as alterações produzidas no organismo de um ser vivo e que são diretamente relacionadas à sua evolução no tempo, levando um declínio de reserva funcional, sem nenhum mecanismo de doença reconhecido. Como exemplos de senências, temos a queda ou embranquecimento de cabelos, a perda da flexibilidade da pele e o aparecimento de rugas. São fatores que podem incomodar, mas nenhum deles provoca encurtamento da vida ou alteração funcional. Já a senilidade pode ser definida como as condições que acometem o indivíduo no decorrer da vida, baseada em mecanismos fisiopatológicos, geradores de doença. São de forma doenças que comprometem a qualidade de vida de pessoas, mas não são comuns a todas elas em uma mesma faixa etária. Por exemplo, a perda hormonal do homem, que impede a vida sexual ativa, a osteoartrose, demência e diabetes, entre outros comprometimentos. Todas essas circunstâncias não são normais na idade e nem comum a todos os idosos, por isso são caracterizadas como quadro de senilidade.
Para que possamos desfrutar de uma longevidade saudável, é necessária uma atitude preventiva e intervencionista. Sempre digo para meus pacientes que eu não quero tratar nenhuma doença neles, mas sim que eles não fiquem doentes. Para isso é necessária uma mudança de atitude, saindo de uma posição passiva para ativa, para que a idade biológica fique cada vez mais distante da cronológica. E isso se dá com ações que evitem ou minimizem fatores que podem levar a essas doenças, estabelecendo verdadeiros pilares do envelhecimento saudável. Que nossa compreensão mude, que o cuidado do corpo seja não um mero ato de vaidade, mas sim a valorização da saúde e, acima de tudo, um ato de boa mordomia que expressa nosso entendimento da redenção e a responsabilidade que temos de cuidar bem do que nos foi confiado, mas que não é nosso. Apresento novamente o texto utilizado no início do capítulo, dessa vez com a parafrase bíblica à mensagem. Vamos reler 1 Coríntios 6, do 19 ao 20. Ou vocês não sabem que o corpo é um lugar sagrado onde mora o Espírito Santo? Vocês percebem que não podem viver de qualquer maneira, desperdiçando algo pelo qual Deus pagou um preço tão alto? A parte física não é mero apêndice da parte espiritual. Tudo pertence a Deus, portanto, deixem que as pessoas vejam Deus no corpo de vocês e através de vocês. Você já foi redimido? Encerre esse capítulo chamando a sua atenção para algo mais importante que o cuidado do corpo, a salvação da alma. O passo inicial para viver essa redenção plena e duradoura é a rendição completa da nossa vida a Cristo. A mensagem de Jesus era muito clara: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. As pessoas devem se arrepender de seus pecados e crer no Evangelho da salvação. Depois do arrependimento, deve vir a fé. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não se trata apenas de crer que Jesus existe e é o Filho de Deus. Deve-se crer em sua morte e ressurreição como um sacrifício feito em nosso lugar. Os verdadeiros merecedores da sentença que ele suportou. E essa fé necessita ser verbalizada. A palavra de Deus assegura: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Se você ainda não tomou a decisão de fazer de Cristo seu Senhor e Salvador, pode fazê-lo agora mesmo. A redenção realizada por Jesus Cristo requer apropriação pessoal. Ou caso já tenha feito isso um dia e porventura tenha se afastado dele, se desviado do caminho da justiça, você também pode consertar-se com Deus imediatamente. Com a finalidade de ajudá-la a expressar sua fé, registro adiante uma oração que, se você entende que expressa de forma sincera aquilo em seu coração, com o entendimento bíblico recebido, passou a crer, deve ser declarada em voz alta, de modo a verbalizar a fé do coração. Senhor Jesus, reconheço hoje minha condição de pecador e também o fato de que Tu és Salvador na humanidade. Eu me arrependo dos meus pecados que custaram Tua morte e me aproprio pela fé da redenção consumada em Tua ressurreição. Entrego o controle da minha vida em Tuas mãos e oro para que a partir de hoje Teu Espírito faça de mim uma nova criatura. Recebo Tua graça e a justificação que dela provém. Creio que agora sou Teu filho e que pertenço totalmente a Ti. Peço que me guies nessa nova jornada, em nome de Jesus. Amém. Se você fez sua decisão por Cristo, há algumas coisas que serão indispensáveis a partir de agora. Você não deve tentar viver sua fé sozinho. Procure uma igreja evangélica para ser batizado e poder congregar com parte de sua nova família, a família de Deus. Adquira uma Bíblia e passe a ler e meditar nela diariamente. Procure orar com frequência. Esses recursos serão muito importantes para o seu crescimento espiritual. E assim finalizamos o capítulo 4.